E simbora, meu povo! Falamos para 502 cidades do estado de São Paulo, é SBT, TH+, lá no interior, é SBT Ribeirão Preto, SBT Central, VTV SBT, nossa querida VTV. Bom, preste atenção nessa matéria que a gente vai mostrar agora no programa Voz da População. Roda! O dia começou com luto nesta comunidade no Parque Santo Antônio, zona sul de São Paulo. Foi nas primeiras horas da manhã que a jovem Giovana, de 22 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa, com ferimento no pescoço. Policiais militares preservaram o local do crime, que foi periciado pela polícia científica. Policiais civis do Departamento de Homicídios conversaram com parentes e vizinhos. A princípio, o caso foi registrado como homicídio, mas para a família da jovem, ela foi mais uma vítima de feminicídio, pois vinha sendo ameaçada pelo companheiro. Eles brigavam bastante, né? Brigava muito mesmo e ele falava que ia matar ela. Mas às vezes acho que ela desacreditava disso. E até que aconteceu, né? O número de casos envolvendo mortes de mulheres na capital e na Grande São Paulo é assustador. O estado de São Paulo, em 2024, registrou 250 casos de feminicídio, que é o homicídio de mulheres cometido em razão do gênero. O número é o maior já registrado pela Secretaria da Segurança Pública. Giovana morreu com apenas 22 anos. Isabelle Joana Silva de Santana, com apenas 20 anos. Luciana Lena Correia tinha 27. A professora de matemática, Fernanda Bonin, tinha 42 e uma vida toda pela frente. Todas tiveram a vida interrompida por apenas serem mulheres. Uma dessas vítimas foi a estudante Isabelle, de 20 anos. Ela foi esfaqueada pelo ex-noivo no meio da rua, em Suzano, na Grande São Paulo. A jovem chegou a ser levada pelo SAMU para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Poucas horas depois do crime, o ex-companheiro dela, de 19 anos, foi encontrado pela PM com as mãos sujas de sangue e confessou o crime. Ele disse aos policiais que não aguentava mais a separação. Preso em flagrante, ele foi conduzido à delegacia. No mesmo dia, outra mulher também foi morta na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Foi o mau cheiro vindo da casa em que Luciana Lena Correia, de 27 anos, morava com um namorado, que despertou a atenção dos vizinhos, que resolveram entrar em contato com a irmã gêmea da jovem. Os familiares tiveram que arrombar a porta da casa, que estava fechada por dentro, com uma corrente e um cadeado. Ao entrar na moradia, encontraram Luciana morta, em cima da cama. O relacionamento do casal era conturbado e a jovem era agredida constantemente. Outra vítima de feminicídio foi a professora de matemática, Fernanda Bonin, de 42 anos. Ela foi encontrada morta no mês passado com sinais de estrangulamento em um terreno baldio na região de Interlagos, zona sul de São Paulo. A princípio, o caso foi tratado como latrocínio, mas as investigações deram uma reviravolta no caso e a veterinária Fernanda Fázio, ex-companheira da professora, foi presa, apontada como mandante do assassinato. Outras 3 pessoas acusadas de envolvimento no crime também estão presas. E vamos seguindo com mais notícias aqui na tela do SBT. Mais um caso em que os bandidos se disfarçaram de entregadores. E o pior é que os entregadores são pessoas do bem, são trabalhadores que levam a comida do povo brasileiro, né, dos restaurantes, e que fazem um papel fundamental para nós brasileiros. Mas esse crime está começando a aparecer, né? O criminoso parou na rua e começou a roubar mulheres. Olha só essa cena, né? Ele abordou as vítimas e mandou que elas passassem anéis, passassem ouro, só que a polícia entrou em ação, olha lá. Esse se deu mal, vê? A polícia pega ele bem na hora. O interesse desse ladrão era anéis de ouro, porque ouro é fácil. Tem um monte de gente que compra ouro, então é um dinheiro mais fácil, né? É nesse mercado clandestino. O bandido pensou que iria se dar bem,
mas uma viatura da Polícia Militar estava passando no local. Aí os policiais viram que estava acontecendo e jogaram a viatura em cima do ladrão. Vamos ver o momento? Olha lá. Olha lá, tinha acabado de ser assaltado. Ele já chegou e já bateu na moto do bandido, o cara já voou. Vamos ver essa cena de novo, que está muito boa. Eu gostei dessa cena, já caiu no chão, mas se deu mal. Olha, que bom, né? Eu fico feliz quando acontecem essas coisas. Fico feliz. Por isso eu estava passando. A viatura estava no local certo e na hora certa. Né? Mesmo caído, ele tentou fugir e ainda tomou um tiro. Ainda tomou um tiro da polícia, que a gente não tem essa cena dele tomando um tiro, mas ele tentou fugir, ele estava deitado, tentou fugir. Essa é a informação que eu tenho da produção aqui. Olha lá, toma. Ah, não, a imagem está aí, o policial já deu o tiro ali, ó. Ó, quando ele cai, vamos ver de novo, ele cai e tenta fugir, toma um tiro. Tá certo. Olha lá. O ladrão já foi baleado lá. Desceu. Ó, o policial já desceu. Olha que lindo. Tentou fugir. E se deu bem que não morreu. Sua casa caiu. Isso aí. Vai ficar policial correndo atrás de bandido? Tá de brincadeira. Fez direitinho. O policial fez direitinho. Né? Bateu a mão, já desceu com a arma. Bum, acabou. E você viu que ele deu um tiro para não matar. Ele deu tiro para segurar. Policial bem preparado. Deu tiro para o ladrão ficar ali no chão. Foi para o hospital depois, está preso. Bom, esses crimes pequenos que a gente está falando agora, de anel, enfim, de joia, da rua, são os piores. Porque esse crime, além de arriscar a vida da população, né, como um todo, a minha, a sua, de todos, é aquele crime que é um processo, né? Ele começou a se dar bem, daqui a pouco está roubando uma relojoaria, daqui a pouco está roubando outros crimes maiores. É a escola do crime. Bom, tem mais flagrantes de roubo, dessa vez a gangue da moto agindo nas ruas. 7 bandidos em 5 motos perseguiram um motociclista que estava a caminho de casa. Tem imagens aí na tela. Isso daí aconteceu com uma vítima quando ela estava chegando no portão do prédio dele. Vamos ver as imagens, olha lá. Olha só, a gangue da moto mesmo, olha lá, um monte de moto para assaltar uma pessoa. Olha, estava chegando, olha só quanta moto para roubar uma pessoa. Uma gangue de moto. É assustador. Né? Olha lá, anunciaram um assalto, o cara não tem nem como fugir, ele toma um susto tão grande que ele não tem nem como fugir. Ele na hora sai, levanta o braço, ó. Na hora sai, ainda toma um capacete dele. Ai, tomou na cabeça ainda toma um capacete dele. Foi fechar, estava tão assustado, né? Ele foi fechar que até caiu. Ó, os caras, tudo saindo correndo. Ó, tudo saindo correndo. É brincadeira, né? É brincadeira que a gente está vendo. Esses bandidos são da pior espécie. Eles querem roubar as motos de alta cilindrada, né, que vão parar em desmanche e fazem essa arrecadação para o crime. São as peças de motos sem procedência que incentivam esse tipo de crime. Durante a fuga, um motorista de um carro que viu o crime tentou jogar o carro ainda em cima dos bandidos. Vocês vão ver agora, vamos mostrar essa cena, ó, quando eles saem aí agora. Vamos ver, eles estão saindo, né? Mas os ladrões conseguiram fugir. Até o momento ninguém foi preso. Vamos dar uma olhada. Isso aí aconteceu na capital, olha lá, jogou. Pena que não pegou. Esse teve coragem, esse motorista. Mas a população de bem está tão revoltada, que está com o carro em cima para cima mesmo. Eles deram sorte que não era um caminhão, um maluco de caminhão. Olha que seria lindo, né? Jogar em cima de todos ali. Ai, meu Deus do céu. O cidadão de bem paga a conta. Nós pagamos essa conta desses bandidos que não tem nada para fazer. Um bando de vagabundo, né? Bando de vagabundo que não está nem aí para pai, não está nem aí para mãe, não está nem aí para filho, não estuda, não faz nada de bom, não produz nada para a nossa sociedade. Fica aí roubando os outros.
Tem que ficar preso na cadeia, esses bandidos, vagabundos, e não sair mais. É isso que precisa ser feito no nosso Brasil. Né? Aqui deveria a lei ser mais rígida. A gente tem tanta terra nesse Brasil, tinha que fazer o maior presídio da América Latina. Né? Pegar os principais traficantes, os principais assaltantes, colocar preso por 30 anos, no mínimo. Trabalhando. Né? Trabalhando em fazenda, trabalhando... Aí tem tanta coisa que a gente produz em terra, em agro, pôr esse cara para trabalhar para a gente exportar mais. Fazer lã, fazer um monte de coisa. Sapato. Tem tanta coisa que a gente produz aqui no Brasil. Mas não. A justiça aqui é falha. Tem uma justiça falha no nosso Brasil. Leis e justiça. Bom, agora a gente vai com informação no Giro Cidade. Roda a vinheta. E a notícia não para na tela do SBT. Tem reportagem chegando na tela. Olha só. Eunice é aposentada e foi vítima do golpe do INSS. Ela descobriu um desconto no benefício, não autorizado, de R$ 80 nos últimos 7 meses, para uma associação da qual nunca tinha ouvido falar. Eu fiquei muito indignada. Eu disse, como é que fazem isso? Daí eu fui atrás saber do que era, e daí me disseram que era de uma associação do Rio de Janeiro. Eu disse, mas eu não autorizei nada. Esses descontos estão entre os principais golpes identificados em uma pesquisa da Confederação dos Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. O campeão é o pagamento adiantado por um benefício ou bem que a vítima nunca recebeu. As transferências de dinheiro para comprar produtos em anúncios falsos, postados nas redes sociais por amigos e conhecidos, vêm em seguida. Tem os golpes de clonagem de cartão, que são muito frequentes, aqueles golpes em que tem compras de contas clonadas de amigos ou familiares nas redes sociais. A gente vê a fragilidade das pessoas diante do mundo digital. O estudo aponta que 38% das vítimas não conseguiram recuperar o dinheiro perdido. Em muitos casos, isso só acontece depois de uma longa batalha judicial. A polícia faz um alerta. A atenção aos detalhes é a melhor forma de defesa contra esse tipo de crime. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul criou um departamento específico para cuidar desses casos. E o delegado afirma, os golpes atingem todas as idades. Hoje nós não podemos dizer, seríamos muito injustos ao afirmar que apenas idosos são vítimas de golpes ou pessoas com menos instrução. Registrar a ocorrência é importante. Para a Eunice, o próximo passo é conseguir na justiça o dinheiro de volta. Agora até eu tenho que ir lá no advogado para ver como é que tá. Porque agora que estourou, né, mesmo. Você sabe da programação do SBT? É a melhor TV brasileira. Olha só essa dica que eu mostro agora aqui para vocês. Pode rodar. E é Zap da população. O povo reclame, Paulo Mansur resolve. Roda a vinheta. Esse é o programa Voz da População, programa do povo. Programa do povo. Esse quadro é muito importante, é o Zap da população. Povo reclame, Paulo Mansur resolve. DDD 11 96783 6666. E agora o nosso repórter Fabrício Fernandes vai para a rua, pegando a reclamação do povo para a gente resolver. Roda. É isso mesmo, Paulo Mansur. Estou nas ruas, cidade de Campinas, para trazer mais uma reclamação do nosso telespectador aqui na Avenida Baden-Powell, região do Jardim Nova Europa, na entrada do Parque São Martinho. Logo ali fica o Parque das Águas, né, uma área de proteção ambiental, avenida aqui movimentada, mas eu vim aqui, Paulo, para mostrar a situação dos buracos. Pode ir girando a imagem aqui no programa Voz da População. Olha a buraqueira que está nesse trecho, né, da avenida. Né, a faixa de sinalização aqui apagada, né, por conta também, né, da buraqueira que passa por aqui, vários remendos
feitos neste local, né? Então dá para observar que o trabalho da prefeitura já esteve por aqui, mas não solucionou. Olha o afundamento no asfalto, né? Que está todo quebradiço, né? Diante desta situação que você acompanha, né? O nosso telespectador Antônio, que mora aqui na região do Jardim Nova Europa, procurou a gente pelo Zap da população e mostrando, né, a buraqueira que fica por aqui. Os carros precisam passar desviando aqui desse buraco, muitas das vezes até invadindo a pista, né, que fica ao lado, né, a faixa que fica ao lado. Mas a situação é pior quando está aqui próximo ao ponto de ônibus, né? A população que tem que ficar aqui aguardando e o coletivo tem que parar quase no meio da rua, porque se chegar aqui perto acaba, né, afundando ainda mais esse asfalto. E até mesmo, segundo o relato de moradores, que já foi realizado o serviço de recape aqui, mas passa 1, 2, 3 semanas, o asfalto volta a afundar. Então os carros precisando deslocar. Estamos chegando perto aqui a uma boca de lobo, que mostra também mais um ponto em que o asfalto está afundado, né? Então, dá para observar, chegando mais perto, o desnível da pista. Porque se passar por aqui durante a noite e o motorista não identificar esta situação, né? Então acaba ficando até perigoso. Você vê que os carros, eles passam, né, no meio da pista, não podendo ocupar toda a faixa por causa desta situação aqui na Avenida Baden-Powell, aqui na região do Jardim Nova Europa, Paulo. E agora o nosso repórter Fabrício Fernandes chega com a resposta das autoridades. Pode rodar. Exatamente, Paulo Mansur. Nós conseguimos a resposta da Prefeitura de Campinas por conta desta situação que acabamos de mostrar na reportagem. Em nota, a Secretaria de Serviços Públicos informa que próximo ao ponto de ônibus será feito então a recomposição da valeta, pois ali a situação é um pouco mais grave do que um simples buraco. Este serviço está programado para iniciar amanhã. Já os outros buracos ali do entorno serão tapados. Então agora será feito um serviço mais reforçado ali no ponto de ônibus para que este problema seja solucionado. A prefeitura também reforça que os moradores podem solicitar os reparos pelo telefone 156. Então você que está nos acompanhando, tem algum problema aí na sua cidade? Grave um vídeo e mande para o Zap da população, DDD 11 96783 6666. Esperamos a sua participação. Agora é com você, Paulo Mansur. E agora a gente vai mostrar fotos que a gente recebe aqui diariamente do selfie da população. O povo gosta de tirar foto com o Paulo Mansur. Vamos lá. Vamos lá. O povo gosta de tirar foto com o Paulo Mansur. É aquele público do SBT, público do Silvio Santos, público da família brasileira, público do SBT, no Zap da população. Obrigado a todo mundo de todo o estado de São Paulo que vem acompanhando o nosso programa. Roda a vinheta Zap da população. E a notícia não para na tela do SBT, tem reportagem chegando na tela. Olha só. Foram quase 10 anos sendo abusada por quem deveria amar e proteger. A primeira vez aconteceu quando Micaela estava na adolescência. Que eu me recorde mesmo aos 15 anos, né? E demora aí uns 3, 4 anos para você entender. Até porque eu morava, né? Eu residia com a pessoa que é o meu pai. Ela cresceu em um lar violento. A mãe a apanhava do marido e, para se livrar das agressões, fugiu. Micaela e as irmãs ficaram. Essa era a manipulação chave que ele usava. Se você não deixar, se não acontecer, tem elas. Se você não permitir, eu tenho acesso a elas. Para proteger as irmãs mais novas, ela enfrentou a dor e o medo sozinha. Até que conheceu o atual marido, hoje pai de suas 2 filhas. Para ele, contou a verdade e procurou a polícia. Anos depois, o agressor foi preso e acusado de 7 crimes sexuais, uma pena de 40 anos.
Um levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que quase 65% das vítimas dos estupros registrados no país são menores de 13 anos. 10% destes casos são de crianças com menos de 4 anos de idade. São 166 vítimas de violência sexual todos os dias. Em abril, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça estendeu o tempo para que vítimas de abuso sexual busquem uma indenização contra o agressor. O prazo agora é indeterminado e passa a valer a partir do momento em que a pessoa adquiriu total consciência dos danos do abuso. Muitas pessoas colocam no inconsciente, sem perceber, tudo aquilo que aconteceu com elas e não acessam durante décadas. 95% dos casos de assédio contra a criança acontecem por pessoas que as conhecem e que frequentam a casa delas. 75% é por pessoas da família. A punição ao agressor se faz necessária no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, mas é a informação que pode quebrar o ciclo da violência. Reconhecer os sinais de forma precoce, oferecer apoio à vítima e, principalmente, denunciar são ações essenciais para proteger aqueles que são mais vulneráveis. Campanhas como a Não Se Cale, do Tribunal de Justiça de São Paulo, trazem a conscientização e fazem o alerta, como explica a idealizadora do projeto. Nós todos somos responsáveis pela proteção das nossas crianças e adolescentes. A prova se faz através da oralidade, então com o depoimento da vítima, tomado de forma muito cuidadosa, também testemunhas da época que perceberam mudança de comportamento, para quem essa vítima revelou. Hoje, aos 35 anos, Micaela construiu uma nova história. Para ela, a cura está no amor e no acolhimento. A gente vai rapidinho para um rápido intervalo e já volta, hein? Não saia daí. A participação do povo não para aqui na tela do SBT. É Zap da População, hora da bronca, roda. É isso aí, Paulo Mansur. Este é o Espaço do Povo aqui na tela do SBT. Comigo, Fabrício Fernandes, no Zap da População. E se você que está nos acompanhando tem problema no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, grave um vídeo e mande para cá. DDD 11 96783 6666. Vamos começar com a participação da Daniela. Daniela, nossa telespectadora de Ribeirão Preto, procurou a gente, está fazendo um apelo para conseguir um medicamento para a filha. Esse medicamento que ela retira na DRS de Ribeirão Preto, mas não está conseguindo. Vamos entender melhor este caso. Pode rodar. Olá, pessoal do programa A Voz da População. Eu venho aqui encarecidamente pedir ajuda de vocês, pedir ajuda do Paulo Mansur, pois meu nome é Daniela, essa é a Camille, minha filha de 8 anos. Algumas pessoas já conhecem a história dela. A Camille era uma criança sem deficiência, sem problema nenhum de saúde. No final de 2023, ela teve uma crise epilética, no qual não conseguiram reverter, queimou muitos neurônios e a condicionou no estado vegetativo. Por isso, a Camila é dependente exclusivo de uma dieta, chama Fortine Plus e Pediasur, no qual é fornecido pela DRS. A minha filha toma uma lata por dia. Essa lata é de 70 a 100 reais. E a resposta que nós temos esse mês da DRS é: não temos e não sabemos quando vamos ter. Então, nós estamos desesperadas, nós mãezinhas atípicas. Eu, como mãe da Camila, estou desesperada porque é uma lata cara e não temos condições. Então, vamos pedir ajuda a você, Paulo Mansur, e ao pessoal do programa A Voz da População. Muito obrigado, viu, Daniela, por contar essa dificuldade que você está passando nessa confiança aqui no programa A Voz da População. E ela procura o poder público, procura a farmácia de alto custo da DRS de Ribeirão Preto e não consegue uma resposta. Não consegue saber quando esse medicamento vai chegar e sem ele não tem como alimentar a Camille, que é a filha dela.
Então o povo está sofrendo e, segundo a Daniela, não é somente ela que está passando esse problema. Várias mães de Ribeirão Preto e região estão sofrendo com a dificuldade para conseguir, né, esta dieta que é utilizada para alimentar. Então, todos os dias precisa ter uma dieta infantil como medicamento. Então, nós entramos em contato com o Departamento Regional de Saúde, que foi informado que o insumo será entregue até o final de maio, né? O Departamento Regional de Saúde segue cobrando agilidade, né? E lamenta o que está acontecendo, os transtornos. Só que o que a gente fala, o processo de licitação. Então, se já se sabe que o medicamento vai acabar, né? Já programa isso antes, não deixa acontecer nessa situação, porque aí quem sofre é o morador, é o telespectador, é a Daniela, é a filha que não consegue esta dieta. Então é preciso uma atenção, um planejamento do poder público para evitar esse tipo de situação, para evitar esse tipo de transtorno. Então, Daniela, vamos seguir de olho. Se não conseguir esse medicamento, volte a procurar o programa Voz da População, que nós vamos fazer esta cobrança. Vamos agora trazer mais participações. Temos uma telespectadora de São Carlos, né? Ela que procurou a gente porque precisa passar pelo médico vascular. Ela tem um encaminhamento, mas até agora isso não aconteceu. Vamos ver. Oi, Paulo Mansur, tudo bom? Eu preciso da sua ajuda aí na Voz da População, porque eu estou com muita dor no braço. Me encaminharam para o médico vascular e eles não me chamam. Eu estou com muita dor, sou faxineira, eu estou parada de serviço. Já não estou sentindo a ponta dos dedos, a minha perna está já inchando e queimando também. Eu preciso da sua ajuda para me mandar nesse médico vascular urgente. Muito obrigada. Meu nome é Cláudia, eu moro aqui na cidade de São Carlos. Muito obrigado, viu, Cláudia, por acreditar em nosso trabalho, por ter procurado a gente aqui no programa A Voz da População. Né, é um problema sério, porque é um direito, inclusive, né, porque atendimento digno à saúde é um direito, né, de qualquer brasileiro. Se isso não está sendo cumprido, é preciso fazer a cobrança, como nós estamos fazendo, estamos aqui mostrando no programa A Voz da População. Entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde e recebemos uma resposta. O DRS, Departamento Regional de Saúde, agendou a consulta da Cláudia, da cidade de São Carlos, para o dia 30 deste mês. Então vamos seguir de olho, porque ela está sofrendo com muitas dores, ela está sofrendo por conta desse tratamento que não acontece, porque se não passa no médico, no cirurgião vascular, no qual ela precisa e tem esse encaminhamento, ali a nossa telespectadora da cidade de São Carlos acaba sofrendo com isso. Então nós entramos em contato e conseguimos então essa resposta positiva. Dia 30 de maio ela será consultada por um médico na especialidade que ela precisa. Coisa boa, né? Então, se você que está nos acompanhando tem problema no seu bairro, tem problema na sua cidade, grave um vídeo, conte o que está acontecendo, mostre o problema. Pode ser rua esburacada, praça abandonada, problemas na área da saúde, educação. O que tiver de problema aí, grave e mande para cá para a gente mostrar aqui no programa A Voz da População. Quero falar agora do selfie da população, que está um sucesso, hein? Você, nosso telespectador, telespectadora, quer aparecer aqui no programa Voz da População, tira uma foto e mande para cá. É uma selfie, então vai lá do ladinho da TV, do computador, de onde está assistindo ao nosso programa e mande para cá. DDD 11 967 83 6666 e também é importante falar o seu nome e a cidade de onde está nos acompanhando, porque este é o Espaço do Povo. Quer aparecer aqui no nosso programa, quer mandar reclamação da sua cidade? É aqui no Zap da População. Roda a vinheta! E a notícia não para na tela do SBT, tem reportagem chegando na tela. Olha só. É uma mudança nas relações familiares. Nos cartórios de todo o país, divórcios são oficializados sem qualquer agendamento. Basta que seja algo consensual e que o casal não tenha filhos menores ou incapazes.
Um processo que começou a ser simplificado há quase 50 anos. Para casar, né, a gente precisa de 2 sims. As 2 pessoas precisam concordar e aceitar em estarem juntas dividindo a vida e seus projetos. Mas para se separar, basta um não. O sim ainda é comum no Brasil, porém o não dá mais tem crescido. Segundo o IBGE, 440 mil divórcios e 940 mil casamentos foram registrados em 2023. O que significa que, em média, a cada 2 casais, um se separou. A pesquisa também revela outra descoberta sobre os relacionamentos. Enquanto em 2010 os casamentos duravam cerca de 15 anos, agora a média caiu para 13 anos. E quase metade das uniões termina antes de completar uma década. Mas por que os relacionamentos têm durado menos? Questões financeiras, dificuldade de comunicação, de diálogo, infidelidade. A mulher hoje se coloca, né, de uma forma muito mais autônoma, muito mais independente. Atualmente são as mulheres que mais pedem o divórcio. Elas se separam em média aos 40 anos, enquanto os homens aos 44. E esses números podem ser maiores. É que a pesquisa do IBGE não levou em conta uniões estáveis, como a que a Thaís manteve por 1 ano. Mãe de uma menina de 7, ela não se arrepende da separação. Trabalhar até tarde, tendo criança em casa. Acho que essa rotina cansativa, exaustiva, ela é muito penosa para a mulher, que acaba ficando sobrecarregada em vários momentos. E acho que nem sempre existe uma parceria, uma compreensão. E vamos agora com mais informações do nosso estado de São Paulo. Giro Cidade. E agora é a hora do quadro Alô Doutor, com ele, doutor Luiz Piovesani, que traz informações da área médica. Ele que é médico, né? E fala com os nossos telespectadores tirando dúvida. Roda a vinheta. Doutor Luiz Piovesani. Quintou, mais uma vez para o pessoal de casa, pessoal do estúdio, falando de saúde, né, Paulo? É isso aí, muitos telespectadores mandam perguntas, assim como o Lucas, da cidade de Campinas, que ele quer saber se tendinite tem cura. Vamos lá, Lucas. Então, tendinite é a inflamação dos tendões, mais comum em ombro, cotovelo e joelho. E tem cura sim, claro que pode se agravar para uma parte crônica, né? Deixando de ter cura, dependendo do fator, né? Dependendo da exposição. Os principais tratamentos, analgesia, anti-inflamatório, se tiver acima do peso, reduzir o peso, se afastar do que está levando à inflamação do tendão. Em alguns casos, realmente se imobiliza, em alguns casos chega até cirúrgico, mas cada caso é um caso. A ortopedia, no caso, vai avaliar o melhor tratamento. E olha só, é DDD 11 96783 6666. Com esse telefone zap da população, você manda as perguntas para o Dr. Luiz Piovesani. Né? Como a Carla, agora de Sumaré, que ela pergunta a causa do suor excessivo, que é o que ela tem. Ela diz que não tem problema no coração e faz exercício regularmente, mas tem suor excessivo. A gente já respondeu esses tipos de pergunta aqui no programa, né? Tem algumas pessoas que têm esse tipo de suor excessivo. Muito comum esse tipo de pergunta, já respondi umas 3, 4 vezes. Assim, existem pessoas que suam mais e outras que suam menos, como tem pessoas que têm o pé maior e outro pé menor. Tem alguma doença relacionada a isso? Não, isso é característica da pessoa. Então, tem pessoa que acaba suando um pouquinho mais. Mas tem uma doença chamada hiperidrose, onde a pessoa sua demais, ela não consegue trabalhar, ela pega uma caneta, vai escrever, molha a folha do caderno, né, ou do livro, vai colocar um sapato e não consegue. Então, para esses casos, existe a cirurgia, a simpatectomia, né, que se corta um ramo do sistema nervoso simpático, mas tem outros casos que podem acontecer também. A parte genética influencia muito, alteração hormonal, principalmente na menopausa, aquele calor noturno, alguns medicamentos, ansiedade, nervosismo. Então, tem que indicar a causa para se iniciar um tratamento. Em último caso, realmente se faz a cirurgia, que é a simpatectomia. Menopausa. A menopausa das mulheres. As mulheres ligam o ar-condicionado. Aí liga no máximo, tá um frio. Menopausa das mulheres. Parece que estamos na neve e elas estão com calor ainda. Olha lá, José Cláudio, de Piracicaba. Ele quer saber qual é o sintoma que a pessoa com endometriose tem. Acontece bastante, né, endometriose. Então, o que é a endometriose? É quando a camada interna que reveste o útero, o endométrio, ele começa a extravasar para fora do útero. Alguns pacientes
não tem sintoma, mas outros podem ter cólica, principalmente cólica em período menstrual, infertilidade, alguns pacientes chegam a ter, distensão abdominal, constipação ou diarreia, alteração do hábito intestinal, dor à relação sexual, dispareunia. Agora, também o tratamento pode ser cirúrgico, o tratamento pode ser analgesia, alguns hormônios se usam para brecar o período menstrual, para não se ter a cólica menstrual, que é exacerbada, é uma cólica mais forte, para melhorar, sim, a qualidade de vida do paciente. A Adeline, ela é da cidade de Cedral, ela faz a seguinte pergunta: quem tem hérnia de hiato também tem refluxo? Uma das principais causas. Então, primeira coisa, o que é o refluxo? O refluxo é o retorno do alimento, do conteúdo ácido estomacal para o esôfago. E o que é hiato? A hérnia de hiato. Então, o hiato é uma válvula que nós temos no diafragma para a passagem do esôfago para o estômago. Então, o que acontece? Uma porção do estômago ela retorna para a região torácica, devido à fragilidade desse hiato, desse esfíncter, o que acontece? Volta a comida, volta a parte gástrica, o paciente pode ter dor torácica e assim por diante. Também o tratamento, em alguns casos, pode ser cirúrgico. Renata de Presidente Prudente tem uma dúvida. Quais os riscos de saúde em ter tireoide alterada? Essa é a pergunta. Acontece alguns sintomas. Primeiro, entender que a tireoide é uma glândula em formato de borboleta na região do pescoço que fabrica o T3 e o T4, que são hormônios que controlam a nossa parte metabólica. E eu sempre, quando eu comento sobre isso, eu costumo muito comparar com um carro. O hipotireoidismo, a baixa hormonal, seria um carro um pouquinho mais lento, o paciente um pouquinho fadigado, cansado, frequência cardíaca um pouquinho menor, dificuldade de perder peso, aumento de peso e assim por diante. E o hiper, que é o excesso hormonal tireoidiano, um paciente mais agitado, mais acelerado, insônia, taquicardia. O olho, aí são casos mais extremos, o olho pode vir um pouquinho para frente, que é a protrusão orbitária, a gente pode ter arritmia cardíaca, mas hoje em dia, Paulo, se faz o TSH e o T4 livre, que são exames básicos de sangue, e se tem o diagnóstico. Então, hoje em dia, o tratamento é muito fácil. Ou você repõe o hormônio tireoidiano, que é a levotiroxina, ou você bloqueia um pouquinho o funcionamento da glândula tireoide. Então, é raro o paciente, hoje em dia, ter sintomas mais exacerbados da doença tireoidiana. Hoje em dia, se faz o exame e se corrige. Tem muita gente que tem tireoide? Muita gente, principalmente do sexo feminino. A gente chama de síndrome de Hashimoto, que é o hipotireoidismo, que é mais comum, que é uma doença autoimune, ou tireoidite de Hashimoto. Você fala de tudo aqui no programa, mas a tua área... Endocrinologia e anutrologia. Fala de tireoide, né? É exatamente a minha área. O paciente com alteração de tireoide é o endócrino que ele vai procurar. Bom, olha lá, Fabiano, da cidade de Jaú, querida Jaú, ele fala o seguinte: sou diabético e uso insulina Lantus. Posso mudar para Ozempic? Outra pergunta da minha área e não é tão simples assim, tá? Então, a insulina Lantus, que é o nome fantasia, o nome do princípio ativo chama-se insulina glargina, que é uma insulina de efeito prolongado, durante de 20 a 24 horas. Então, geralmente se usa no diabetes tipo 2, quando ele para de fabricar um hormônio chamado insulina. E o Ozempic, a gente chama de GLP-1, uma incretina que estimula a fabricação da insulina. Mas provavelmente pode estar acontecendo desse paciente, se está em uso da insulina, não fabricar mais insulina. Então não adianta eu estimular. Então ele está tomando uma insulina sintética, uma insulina pura, diferente do Ozempic. Eu acho muito difícil o colega que está cuidando do caso trocar a insulina Lantus pelo Ozempic. Mas claro que cada caso é um caso, cada situação é um tipo de situação, aí depende de sinais e sintomas, valor laboratorial, glicemia, destro, hemoglobina glicosilada, para se ter uma conduta. Então, para ter para ajudar o paciente a ter uma conduta ideal, teria que estudar um pouquinho mais o caso, até para melhorar aí a minha resposta. É um pouquinho mais complexo do que se eu vou trocar um remédio por outro. O Ozempic ele foi criado para diabetes, ele não foi criado para emagrecer. Ele foi criado para diabetes, mas se constatou que o efeito colateral dele é realmente agir no hipotálamo, onde é o centro da forma, estimula a produção de insulina, para o seu GLP-1 e age no esvaziamento gástrico, dando uma sensação de saciedade. Então, muitas pessoas utilizam ele para redução de peso. Para redução de peso. Mas ele foi criado para diabetes. Para diabetes. Obrigado, doutor Luiz Piovesani. Deixe suas redes sociais. Eu que agradeço, pessoal de casa, Paulinho, pessoal do estúdio, DR de doutor Luiz com S. Piovesani, sempre à disposição. Estamos juntos. Roda a vinheta. Alô, doutor. E o nosso programa chegou ao fim. Então, muito obrigado pela sua audiência. Te espero nessa sexta-feira com muito mais notícias aqui no SBT. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.